Boa tarde. Obrigado pelo heroísmo daqueles que estão até essa hora aqui. Eu comecei também a preparar uma outra apresentação, porque eu havia também colocado no painel anterior. E aí eu comecei a refazer isso, achei que para ser o último a falar aqui, eu precisava de uma coisa um pouco mais dinâmica, menos maçante. Então eu vou trabalhar mais até com imagens, porque o Fernando já me chamou aqui porque eu sou aquele que fica sempre batendo numa mesma tecla há muito tempo. Então eu vou começar a tentar mostrar para vocês como eu me sinto, né? Eu participo do CAD há 2 anos e pouco. Eu atuo na área de órteses e próteses. Eu sou a 3ª geração que está nessa área. Eu estou há 30 anos, mas meu avô já estava, meu pai já estava. E essa é uma característica desse setor. O setor de órteses e próteses não tem, inveja de vocês todos, não tem órgão fiscalizador, não tem escola, não tem regulação, não tem nada. Eu fiquei com inveja branca, eu confesso, mas morrendo de inveja. A nossa profissão, ela é passada dentro de um esquema quase medieval, como todas as profissões eram antes de haver o ensino de forma estruturada. Era passada numa relação de mestre-aprendiz, né? Aquele que aprendeu, imagine se uma pessoa que está no fim da sua carreira, ele levou 40 anos para chegar naquele ponto, ele não entrega esse convejador para ninguém hoje, porque não há formação estruturada. Ele vai ensinar ao seu filho, ao seu sobrinho. E é assim que isso tem sido passado dentro da formação dos técnicos de órteses e próteses. Nós tivemos algumas iniciativas, mais nos últimos anos, de democratizando esse conhecimento. Para vocês entenderem como eu me sinto, principalmente no CAT, eu vou colocar uma imagem que a gente podia falar melhor do que as minhas palavras. É assim que eu me sinto. Não, eu não sou estátua. Eu sou outro querendo brincar, chamando atenção. Olhem para mim, me dê atenção, pelo amor de Deus. Eu sou o cachorro, sou estátua. Olha lá o desespero. Ele faz de tudo. Toda essa ele pega o pauzinho, leva lá. Ele faz de tudo. E é assim que eu me sinto. Né? Eu tento colocar da importância do que nós fazemos e eu não me sinto ouvido. Né? É dessa forma que eu me sinto. Está lá o Joaquim falando que se sente da mesma forma. Então eu achei que, em vez de falar um monte de coisas aqui, fazer uma apresentação bacana, eu vou tentar mostrar para vocês o que a gente faz e que diferença a gente causa. Né? Qual é o impacto? Quando a gente falou da questão cidadã, eu estou querendo alertar aqui sobre a amplitude do trabalho que as pessoas que trabalham na reabilitação física têm. Né? A primeira coisa que tem, quando a Rita colocou aquele painel, eu me morri de inveja. Quando você tinha as etapas, né, nós temos as etapas do centro que trabalha com tecnologia assistiva. Você tem um momento em que você faz o diagnóstico, detecta as necessidades, vê o meio ambiente, a cultura, as condições daquele indivíduo, e aí você propõe uma solução de tecnologia assistiva que existe pronta e você escolhe de acordo com aquelas necessidades e características, de acordo com a verba que você possui. No nosso setor não é assim, né? Nós temos pacientes totalmente individualizados nas suas necessidades, você não consegue caracterizar em nenhuma escala essas necessidades. O impacto dessas deficiências não atinge só aquele indivíduo. Então veja vocês, eu comecei a ver algumas estatísticas. O Brasil tem hoje, como quase todos os países, um índice de crianças que nascem com paralisia cerebral de 2 a 3%. Isso é a média mundial mesmo em países ricos. Há países que chegam a 5%. Na maioria dos casos, veja só que proporção alta. Na maioria dos casos, há 30 anos atrás, essas crianças tinham uma expectativa de vida de 5 até 7 anos de idade. Porque elas faleciam por
uma série de outras deficiências, né? Problemas cardiorrespiratórios, problemas urinários. Hoje, graças ao avanço da medicina, essas crianças estão se tornando adultas. Nós temos adultos com paralisia cerebral em uma grande quantidade. Só que, como, para a nossa grande ignorância, eu e os colegas de profissão, não conseguimos sempre atender bem, essas crianças fazem um estrago no ponto de vista da comunidade e da economia. Então vocês imaginam o que é para um casal que esteja na nossa classe C, né, que é o grosso da nossa pirâmide de população do Brasil, em que necessariamente, para ter um padrão mínimo de vida, marido e esposa trabalham, isso é uma realidade estatística, e que um deles vai ter que abandonar completamente a sua vida pessoal e profissional para tratar de uma criança que tem dependência total dele. Eu estou falando da paralisia cerebral, mas se nós pegarmos a espinha bífida, nós vamos estar com mais 1,5%. Olha o estrago. E essas crianças também faleciam precocemente, agora elas vão virar adultas, ainda bem. Mas nós não conseguimos dar o suporte para elas. No caso da minha meningocele e da espinha bífida, você está falando de crianças que têm uma interrupção na transmissão nervosa num determinado segmento da coluna e não tem sensibilidade, movimento, normalmente não tem controle fecal, urinário, não tem nada. Ela tem uma dependência total. Quem vai fazer? A família. Essas crianças vivem hoje porque as famílias fazem isso. Quando elas abandonavam, essas crianças morriam à míngua. Agora, o que nós fazemos isso? O SUS, que eu concordo, é um sistema, é o maior sistema de saúde do mundo, tem uma filosofia extremamente interessante e atual, mas o SUS, por exemplo, não contempla nenhuma órtese das crianças com menor de cérebro. Nenhuma. Essas crianças não têm nenhum suporte de órtese. Você tem estatísticas recentes agora, que é uma grande preocupação da Previdência Social, com os motoboys, com os malucos pelas cidades, que nós estamos gerando 150 mil indivíduos adultos do seu vigor físico pleno, jovens ainda, que vão ficar paralíticos. 150 mil por ano. No entanto, a gente não consegue dar uma solução para isso. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens para tentar satisfazer a saga daquele cachorrinho, vocês tenham paciência comigo, para mostrar com pequenos recursos econômicos, mas com dedicação, a gente consegue fazer uma enorme diferença. E é isso que eu quero colocar, porque eu não acho que a gente não consiga fazer uma mudança brutal no atendimento aos deficientes físicos. O problema é que falta conhecimento, falta dedicação, falta estruturar o sistema para proporcionar isso. Eu trouxe alguns poucos casos e se vocês olham para mim com olhos melhores daquela história do cachorrinho. Aqui eu vou mostrar para vocês um paciente de um trabalho que nós fizemos com uma unidade do SUS. Eu propus ao SUS de Campinas, que tem um centro de reabilitação, referência de reabilitação, fazer o seguinte: pegue qualquer caso que vocês têm ali de pessoas com problema físico, que estão aqui há anos, então vocês têm um histórico, e vou propor a seguinte experiência: vocês têm uma equipe multidisciplinar que faz OPMs, faz órteses e próteses, mas não tem um ortesista ou protesista fazendo parte do grupo, não tem nenhum lugar. Então me dê a chance, vamos voltar esses pacientes ao grupo, vamos fazer reunião e vamos avaliar o que foi feito e propor novas soluções. E foi bárbaro, né? A reunião já começou toda diferente, porque só são crianças, sentou todo mundo lá longe. Eu peguei e sentei no chão no meio, chamei as crianças e comecei a conversar com elas o que elas tinham vivido. Então vejam vocês, havia médicos, fisioterapeutas, de uma equipe extremamente motivada e articulada, não é uma equipe qualquer. Dessas 6 crianças, 4 delas tinham diferenças de altura de um membro do outro maior que 2 centímetros. Isso não estava no prontuário delas. Elas estão no centro de reabilitação de Campinas, uma cidade das mais evoluídas, com mais recursos tecnológicos. Algumas que havia detectado, mas não se reabilitou, porque o que fizeram, em vez de dar mais movimento às pessoas, que é o objetivo,
dava menos movimento. Então havia uma menina que tem 5 centímetros de diferença de uma perna para outra, eu vou mostrar ela aqui, e ela simplesmente carrega, é uma malformação congênita. Ela carregava essa perninha aqui para frente, toda luzida fletida com andador. Ela tem 12 anos. Aí receitaram para ela 2 vezes aquelas botas ortopédicas de couro, com 6 centímetros embaixo, assim, de compensação, e era uma menina linda de 12 anos. Ela, ainda bem, né, não se permitiu estigmatizar e vestir aquele troço que estava oferecendo para ela. E era maldade de alguém? Não era. Até a solução que os médicos, os fisioterapeutas, os teóricos tinham a respeito da solução possível. Porque não há uma pessoa que estudou isso exatamente, órtese de prótese, que propusesse uma solução melhor. Essa menina hoje está usando uma órtese num tênis que ela não larga de jeito nenhum. E ela largou o andador, que durante 12 anos da vida era uma barreira de relacionamento para ela. Vocês conseguem imaginar uma criança que só consegue se movimentar com uma armação metálica, com um para-choque aqui na frente? O que isso causa? Uma coisa extremamente simples, essa menina hoje está andando sem nada. Eu vou colocar aqui um paciente que fizeram uma órtese para ele, que era um afo rígido, e não conseguia haver jeito dessa criança usar. Mas vamos ver por quê. Esta aqui é a criança, ela tinha essa diferença, esse encurtamento entre uma perna e outra. Só que esse pé também é todo deformado. Aí a solução que deram para corrigir esse pé era fazer uma órtese rígida. Aqui está a deformidade no pé dele, vocês estão vendo? Falaram que não havia jeito de corrigir isso, que ele não conseguia andar, porque óbvio que esse membro do lado direito, ele avança sobre o outro para andar. Essa criança tropeçava em si mesma. Aí foi feita uma órtese. Olha o garoto. Se ele não jogar futebol, esse menino não está reabilitado, porque ele só vê futebol na televisão, na revista, e tudo, não liga para o futebol. Então, reabilitar esse garoto vai realizar as maiores aspirações que ele tem. E ele está aí, ó. Esse é um garoto que estava no serviço desde bebê, sendo acompanhado, e não usava a órtese, porque a órtese não o ajudava, a órtese só atrapalhava. Ele preferia andar mangando daquele jeito, com 2 centímetros a menos em todo o torso, que ele conseguia correr atrás da bola ainda. E hoje ele está assim. Então, isso é o que é possível fazer. Envolveu grande recurso tecnológico, que essa discussão que eu sou o cachorrinho gritão, envolveu grandes recursos tecnológicos, de máquina, equipamentos, matéria-prima? Não. Ali tem um pedaço de plástico, cujo custo é uns R$20, e todo o resto é conhecimento e técnica. Não é fácil fazer, porque ele já havia usado umas 7, 8 órteses e se ligava a usar. Ele não tinha mobilidade. Então não é tão simples assim, né? Não ache que porque custava R$20 a órtese, você vai pagar, como se os paga, R$120 para esse aparelho pronto, menos que por um calçado industrializado. Uma solução totalmente individualizada. Essa menina é para você entender o que muda para uma família. Essa garota, ela tem uma série de movimentos involuntários. E vocês vão ver aí o poder do trabalho de quem faz uma órtese, porque você, a menina, exatamente 1 segundo antes de pôr o aparelho, 1 segundo depois. Ela hoje está muito melhor do que isso. Porque não teve fisioterapia, ainda não teve nada. Eu só quero que vocês notem, porque senão não dá para ver só o que a órtese faz. O que uma órtese é capaz de fazer. Olha os pezinhos dessa menina. Ela só anda assim, de ponta de pé, e aí vocês vão ver que fora isso, é totalmente descoordenada para andar. Ela não consegue direcionar os membros, tá vendo? Ela não mantém uma linha reta, ela tem total descoordenação motora, uma série de movimentos involuntários de membro superior, de cabeça. Era bastante grave. Alguns segundos depois dessa cena, se colocou uma órtese que também só tem um pedacinho de plástico, que custa 20 e poucos reais, e essa criança já caminha dessa forma aí. Olha a diferença de coordenação, como ela já não abre todas as pernas, não tem nenhuma fisioterapia. Como os pés já estão alinhados, como ela consegue apoiar o
calcanhar no chão, que ela não fazia de forma nenhuma, que muda todo o equilíbrio da criança. Aí ainda não houve fisioterapia. Essa criança hoje está muito, muito melhor do que isso. Agora, essa criança também já passou por um rosário de órgãos em todas as instituições conhecidas, porque os pais dela são alunos da Unicamp e buscam para essa filha, que é um casal jovem, o melhor possível. Então, todo lugar que fala que tem um serviço bom, eles já foram. Só que aquele pezinho virado estava marcado cirurgia. Falava, isso aqui é só cirurgia, não tem o que fazer. Eu tenho apontamento ruim, eu vou pular algumas coisas. Essa menina aqui já está usando a órtese. É um caso muito bacana. Então vocês imaginem o trauma para essa família. É um casal de 30 e poucos anos, tinham dificuldade para engravidar e ter filhos, deram tratamento de fertilização e tiveram trigêmeas. As trigêmeas foram acabar tendo parto com 6 meses, todas foram para a UTI, uma delas faleceu, 2 delas ficaram 100% cegas, 2 delas ficaram com paralisia cerebral, uma delas com grave dificuldade no tratamento intelectual muito grande, ela não consegue falar por causa do problema intelectual mesmo, não por causa das palavras. E essa menina também teve o azar de ter que amputar um dos braços. Essa menina, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa menina é feliz. Essas 2 meninas brincam, tem cena dela brincando aqui. A mãe é extremamente feliz, então isso tem muito a ver com a questão cidadã, quer dizer, essas crianças têm que viver como crianças. Mas o que foi dito para ela foi em instituições de Brasília, tudo que fala, é que não havia o que fazer com essa menina. Ela tinha que ir para a cadeira de rodas. Certo? Essa menina está andando, ela com 2 anos e meio fez a primeira prótesezinha de mão, e ela hoje já come sozinha e às vezes se troca sozinha. Aqui tem ela andando com e sem a órtese, para você ver a diferença. Aqui está andando sem a órtese, então só ponta de pé. Ela está com uma espasticidade violenta, que vocês podem ver pela rigidez dos membros inferiores, totalmente descoordenado, um atravessa o outro, né? Mas nenhum controle. E o que dizia a mãe? A marcha desta menina é impossível, né? Ela não tem nenhum controle nem para posicionamento do membro. Olha a diferença que o pé apoia totalmente, a coordenação que essa menina tem só por usar uma órtese. Essa menina hoje anda sozinha com o andador. A solicitação da família para agora é instalar um airbag na órtese, porque eles não seguram mais a garota. Né? Não tem que dar um freio, um airbag, porque ela virou criança normal, ela trepa nas coisas, cai, bate a cabeça, rala o joelho. Olha essas coisas que fazem a nossa infância ser rica. Né? Então, olha a diferença. Né? A gente pensou no como cidadão. Essa menina ia nascer o quê? Uma cadeirante que não tinha sequer um braço, não conseguia falar, não conseguia nada. Aí o que me disse a mãe? Eu não consegui gravar. Isso eu tenho de vários pacientes. Que